Eu sou um eterno aprendizado, né? A verdade é essa, o mercado, ele é o dia a dia, nunca é um dia igual que o outro, né? Então isso gera para nós um sentimento de aprendizado fantástico, né? Ô Barsi, deixa eu perguntar uma coisa, você investe há quantos anos já? Eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 1970 a 71 foi quando eu vislumbrei, através de um estudo profundo que eu fiz. Na época, nós tivemos um acontecimento bastante expressivo. Os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Então, eu cheguei numa conclusão que os grandes fundos da época, né, de previdência privada, eu cheguei na conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, não é isso? Eu fiz então uma análise e fui progressivamente ajustando essa análise e na época eu concluí uma coisa interessante. A previdência era e é uma provedora de recursos, ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha, né? Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte, o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, né, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. E eu fiz o trabalho, a ciência, a essência do trabalho era o seguinte, se você, para se aposentar, você levava 30 anos, eu fiz o seguinte, bom, então eu vou fazer um trabalho imaginando que eu vou comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Era um trabalho assim, né? Não era maluco, mas era pertinente, tá? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o direcionamento da Previdência. Todos acharam o trabalho magnífico, enfim, até que esse trabalho foi levado ao Dr. Moacir Teixeira, na época ele era diretor financeiro da CESP. O presidente da CESP era o professor Lucas Nogueira Garcês, que havia sido governador do estado. Eles leram o trabalho e de imediato me convocaram, eu fui lá e chegaram para mim e falaram, Barsi, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei, mas sabe, doutor, eu não fiz o trabalho para vender, eu fiz o trabalho para mostrar que existe a possibilidade, né, de, através de um processo de compra permanente, não é, sistemático, você elaborando metas, enfim, o camarada tem condições de reunir um portfólio capaz de gerar uma renda mensal. Ele, não, eu insisti, eu vou comprar. Eu falei, me diga uma coisa, o senhor pretende comprar isso aqui para quê? Ele falou, porque eu vou editar. Eu peguei o trabalho e falei, tá, não precisa me pagar nada, tá entendendo? Pô, o camarada ficou assim, puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o trabalho, eu vou editar o trabalho e vou botar o seu nome. E foi o que ele fez. E foi um trabalho que teve uma repercussão boa na época, né? Só que todo o trabalho que você faz no mercado de valores, ele perde consistência, não é isso? Porque as pessoas não têm aquela disciplina, aquele momento de esperar, que a reflexão do seu esperar, quer dizer, que a paciência, né? E eu achei que o trabalho tinha condições de prosperar. Então eu comecei a fazer, comprando ações da CESP, tá certo? Aquele trabalho, como Foram seus primeiros investimentos ali, então? Não, no mercado a gente já comprava alguma coisa, vendia, mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho, ele gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu? Então, a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, né, hipoteticamente gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, não é isso? Então eu digo o seguinte, se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O na ações garante futuro. Então ficaria ações garante um ótimo futuro. Você acha que dá para ensinar isso daí que você passou?
comentou, você acha que o processo de fazer um value investing, por exemplo, você acha que dá para ser ensinado isso daqui ou você acha que não? Isso daqui só pode ser aprendido através da vivência? Não, dá para você ensinar. E eu tenho, assim, meus amigos, né, que acabaram se tornando clientes, que também processam a mesma filosofia que eu. E hoje estão também alimentados por uma carteira de renda mensal muito boa, né? É uma pena que, progressivamente, nós fomos tendo, assim, a capacidade de revelar mais isso. Porque antes era só pelo telefone, não é isso? A pessoa acabava sendo convencida pela gente, via que havia um processo, não é isso? Legal. Havia uma trajetória, enfim. Os meios de comunicação agora são mais agressivos, né? São mais pertinentes, são mais consistentes. Então, a sensação que eu tenho é que talvez a gente possa ter a felicidade de transformar essa nossa participação, assim, pequena, numa participação mais ampla, tá certo? Você recebe uma fatia pertinente de capital através de dividendos, Barsi? Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. E essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Então, a renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? Então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador, ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Mas, quanto que você está ganhando de dividendos? Ele oscila. No ano passado, a maioria dos empresários ficaram temerosos com relação à possibilidade de o dividendo voltar a ser tributário, não é isso? Algumas empresas que detinham um caixa alto acabaram dando uma derretida no caixa, dando uma aliviada nesse caixa. E isso foi feito através do quê? Através da distribuição de dividendos, tá correto? Então, o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, tá entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. No mercado nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo e eu acabei até fazendo uma divisão, né? Porque tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam esta forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando o quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou, tá entendendo? Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Meu Deus! Então, o que aconteceu? Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Mas não, então não compro. E qual que era a sua prioridade nesse processo? A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa. Poxa, esse número, 1 milhão por dia, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluas, tá entendendo? Que é o que
desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco para poder entrar no mercado e não ser surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquelas que seriam a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim.